Coisa curiosa, vocês sabem, tem uma ação do Rumble e da empresa de mídia do Trump correndo contra o Alexandre de Moraes, né? Aí olha só, o pessoal do Jamil Chad aqui tá reclamando que o caso de contra Moraes tem sigilo, troca de juíza, inspiração da Casa Branca. Estão usando a justiça politicamente, não pode, é só a gente que pode fazer isso, é só o Moraes que pode usar a justiça politicamente. Olha que coisa curiosa, né? Aqui, ó, a ação da plataforma Rumble e da Trump Media contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi colocada sob sigilo. Impedindo que a transcrição das audiências seja divulgada. O Xandão, eu quero ter acesso aos autos. Eu quero ter acesso. Cadê os meus autos? Eu não tenho acesso aos autos. O caso ainda revela uma coincidência de argumentos trocados tanto nos documentos judiciais como no discurso adotado pelo governo americano. É, né? Ação política. Sabe como é que funciona isso? Pergunta pro Xandão, Jamil Chad. Ele faz exatamente isso. Todo o argumento que tem no caso do 8 de janeiro é puramente político. No caso do suposto golpe do Bolsonaro, só tem argumento político, não tem nada de prova, não tem nada de evidência, só tem na construção de narrativa. Olha só, eu não sei qual é que é esse caso lá nos Estados Unidos, tá? Se for isso mesmo, eu acho errado. Eu acho errado. É o que eu falo para vocês, você não pode usar todas as armas contra o seu inimigo, mesmo que o seu inimigo esteja usando todas as armas contra você. Você tem que se ater às armas corretas, você tem que se ater ao devido processo legal. Por quê? Porque lá na frente a coisa desaba, igual tá desabando pro Xandão. Não precisa disso, o Xandão está errado, não precisa ter caso direcionado e coisa e tal. Mas não é a suprema ironia, cara, não é a suprema ironia das ironias. Caramba, o Xandão chorando, pelo amor de Deus, estão fazendo um processo político contra mim. Não me deixam ter acesso aos autos, cadê os autos? Eu quero ter acesso aos autos aqui, ó. O processo contra Moraes foi apresentado dia 18 de fevereiro numa corte em Tampa, na Flórida, no mesmo dia que o presidente Jair Bolsonaro foi alvo de uma denúncia pela PGR, né? Dizendo que tinha o objetivo de promover um, entre aspas, golpe de Estado, que não existe, né? Não tem nada. É tudo narrativa política. A gente está reclamando aqui que o processo lá na Flórida é narrativa política. De novo, eu não sei se é, tá? Eu não me debrucei sobre como está o processo lá na Flórida e não sei se é coisa política. Me parece pouco provável, por um motivo muito simples. Existe um motivo para o Xandão estar fazendo a coisa com base em política aqui no Brasil. A gente sabe o que está acontecendo na política aqui no Brasil. A esquerda está perdendo força. A galera, amiguinha da esquerda toda aqui, está desesperada, porque está vendo que não consegue conquistar mais coração e mente das pessoas no Brasil. Estão desesperados. Então o STF, o Xandão, virou a última salvação desse pessoal. Por isso que esse processo está sendo político aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, eles precisam disso? Eles não precisam. O Xandão fez um monte de lambança, tem a Vaza-Toga lá, as mensagens da Vaza-Toga que mostram o absurdo todo que foi essa coisa toda. A lei, né, a decisão que já foi dada, já mostra o absurdo que é o Xandão citando as pessoas por e-mail, citando por meios que não são juridicamente válidos, né? Ou seja, eles não precisam fazer um processo político contra o Xandão. Mas não deixa de ser curioso do Xandão estar reclamando exatamente isso? Vamos fazer o seguinte, Xandão, você para com os processos políticos aqui, que eles param com os processos políticos de lá, né? Aqui, ó. Inicialmente, o caso foi atribuído à juíza Charlene Edwards Honeywell, nomeada por Obama em 2009, que decidiria sobre o caso na base legal do processo contra Moraes. No entanto, em 24 de fevereiro, o caso foi transferido para a juíza Mary Scriven. Você já viu isso? Aconteceu várias vezes no STF isso, né? Caía para não sei quem. Ah, mas o Alexandre de Moraes pegou por prevenção. Tá tudo Moraes. O Moraes que decide tudo. O Moraes que é o juiz natural universal do Brasil. É um novo conceito jurídico agora. É o juiz natural universal. É tudo com o Moraes. O Moraes decide todos os projetos do Brasil. Tudo que tiver no Brasil é ele que decide, né? Então, lá teve essa mudança. Foi ilegal essa mudança? Eu não sei. Eu não entendo de direito americano o suficiente para saber qual foi a causa de mudarem a jurisdição, se foi válido, se não foi válido, eu não tenho essa informação. Mas vamos supor que, por hipótese, tenha sido uma mudança política. Tá vendo, Xandão, como é que é bom, meu amigo? Tá vendo como é que no olho dos outros é refresco, né? No olho dos outros é refresco, meu amigo. Para você, não. É tudo meu, me dá aqui os processos tudo, eu que decido tudo. Não tem esse negócio de outro juiz, não. Faz de conta que não tem mais juiz aqui, não. Aqui, ó. No entanto, no dia 24 de fevereiro, o caso foi transferido para a juíza Mary Scriven, de ranking inferior na corte, nomeada por George Bush. De novo, não sei se foi alguma coisa legal, tá? Porque George Bush é republicano, Obama é democrata. Repara como é que eles próprios estão colocando aqui esse negócio, o que importa na justiça, porque a visão do Moraes é essa. A visão do Moraes é assim, não, acabou a justiça, não tem mais justiça. É só política agora, é tudo política.
Então, se tem juiz nomeado pelo Lula, ele vai obedecer o Lula. Se tem juiz nomeado pelo Bolsonaro, vai obedecer Bolsonaro. Ou seja, olha o absurdo que esse pessoal está chegando. Olha o nível que esse pessoal está chegando, né? O fato de que estão projetando que lá nos Estados Unidos um juiz que é nomeado pelo Obama é de esquerda. E um juiz que é nomeado pelo Bush é de direita, ou conservador, sei lá como você prefira falar. O fato é que não necessariamente isso reflete lá. Aliás, nos Estados Unidos a justiça costuma funcionar muito melhor do que aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é que a gente tem um arremedo de justiça, principalmente no STF, uma coisa que está envergonhando o Brasil, essas decisões no STF, né? Aqui, ó, o UOL apurou que a decisão de transferir o caso foi da própria juíza, Honeywell, que por ter uma posição sênior tem esse direito. O motivo, porém, não foi revelado. Então, a Honeywell decidiu transferir o caso para outra juíza. Em princípio, de novo, eu não sei como é que funciona esse negócio lá nos Estados Unidos. Não sou especialista em jurisdição, jurisprudência, como é que funciona, negócio de suspeição, né? Não sei como é que funciona isso lá nos Estados Unidos. Mas está dizendo que ela fez a própria juíza nomeada pelo Obama transferiu para outra juíza. Qual que foi a lógica disso daí? Não sei. Mas se for política é muito engraçado, cara. O Xandão, esse caso é político. Não estão me julgando direito, estão fazendo um tribunal de exceção. Olha que absurdo. Aqui, ó, no dia seguinte à transferência do caso, uma audiência sigilosa. Uma audiência igual aquelas que o Alexandre de Moraes tem com o Lula de vez em quando lá no Palácio, que ele aparece lá no Palácio do Planalto, né, para conversar com o Lula, sei lá, para fazer umas audiências lá. E a nova juíza rejeitou a liminar solicitada pelas empresas, alegando que o Moraes não tinha sido implementado, coisa e tal. Não, esse aqui é o cara jogando aquele papo de que ela rejeitou a liminar. A gente já explicou isso. Ela rejeitou a liminar porque o Alexandre de Moraes, a citação do Alexandre de Moraes foi inválida de pleno direito. Então ela rejeitou o caso, ela deu ganho de causa às empresas, né? O Alexandre de Moraes perdeu nisso daí. Embora a liminar tenha sido cancelada, ela reconheceu o direito das empresas, né? Aqui, ó, ela permitiu que o processo fosse mantido, mesmo citando o fato de que a denúncia mostrava falhas e falta de documentação. Olha, a cara de pau desse pessoal, a falha da documentação era do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é que citou de forma injusta as empresas. Então é lógico que ela tem que manter o caso, né? Aqui, ó, sigilo em audiência. A juíza botou tudo em sigilo. É igual os processos do Xandão aqui no Brasil. É tudo sigilo, cara. Tudo sigiloso. O que tem? Nem a defesa tem acesso aos autos. Ninguém tem acesso aos autos. É todo mundo no sigilo. Aí, tá vendo, Xandão, como é que no olho dos outros é refresco, meu amigo? É isso daí aqui, ó. A corte em Tampa justificou o UOL a decisão por se tratar de um caso ex parte, no qual a sentença não precisava aguardar a resposta de Moraes. Normalmente, o sigilo só é permitido para proteger investigações, testemunhas ou a segurança nacional. Que absurdo! Estão botando minha ação em sigilo, igual eu faço com todo mundo aqui no Brasil, tudo em sigilo aqui no Brasil. No processo contra Moraes, empresas americanas criticaram justamente o que eles chamam de decisões sigilosas do ministro, alegando que ele impõe censura a usuários politicamente expressivos sobre ameaça de multa ou fechamento de site, o que é a mais pura verdade. Não deixa de ser curioso isso? Mas é o que eu falo para vocês. Eu não sei qual é a validade legal disso aqui. Eu espero que isso esteja de acordo com a lei nos Estados Unidos. Porque, de novo, quem está certo não precisa recorrer a essas lambanças que o Xandão está fazendo de errado. Então eu espero que o processo lá esteja correndo direitinho. Por quê? Porque senão vai dar merda mais na frente. Esse caso do Xandão vai dar merda, meu amigo. Isso vai dar merda. Eu já falei para vocês, não sei quando. O Xandão tá lá no STF, todo poderoso, Lula presidente da República, tudo poderoso, mas as coisas mudam à medida que o tempo passa. Uma hora, alguém vai olhar para trás e vai ver esse absurdo, porque é um absurdo esse processo que o Xandão tá fazendo. Não tem como isso prosperar indefinidamente. Isso prospera enquanto o pessoal poderoso está segurando a coisa na mão ali. Uma hora esse pessoal larga a mão, meu amigo. E no momento que largar a mão, e a impressão que tem é que já estão largando a mão, essa coisa acaba, né? Aqui, ó, apesar da audiência ter sido colocada em sigilo, a denúncia é pública e revela similaridade com os argumentos que o governo Trump usa contra o Brasil. Ele está dizendo aqui que o Trump fica falando algumas coisas contra o Brasil e esses argumentos estão na ação pública. Igualzinho o Alexandre de Moraes faz. O Alexandre de Moraes usa toda a narrativa petista contra o Bolsonaro nos casos dele, não porque foi fake news, que Bolsonaro foi eleito porque teve disparo em massa do WhatsApp, não sei que lá, que coisa e tal. E o respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, inclusive o Brasil. Bloquear o acesso à informação, impor multas a empresas é absurdo e não sei o que lá. E aí, ou seja, de novo, eu espero que a juíza esteja fazendo tudo isso embasado na lei americana. Eu não quero que quebre a lei, não. Não precisa quebrar a lei. Porque o Alexandre de Moraes está errado. Ele está faltando com o negócio. Mas você repara como é que o pessoal está chorando exatamente o que eles estão fazendo aqui no Brasil? Repara como é que eles estão entregando exatamente o absurdo que é o que eles estão fazendo aqui no Brasil com as pessoas, né?
Enfim, aqui ó, as suas observações, as observações do Moraes, enfatizam a incompatibilidade da verdadeira governança democrática com práticas que suprimem a dissidência, restringe a expressão legal ou penalizam o ponto de vista da oposição. É o que eu falo sempre. Até na questão das urnas eletrônicas, eu tenho uma opinião minha que não teve problema nenhum com urna, eu não vi nenhum problema com urna eletrônica, mas eu acho que as pessoas têm o direito de questionar, tem que ter o direito de questionar, senão que diabo de democracia é essa que a gente está vivendo, pô? Aqui, ó, outros pontos de denúncia foram reforçar a ideia de soberania, não sei o que lá e coisa e tal. Aí o pessoal tá dizendo aqui, não, porque tá parecendo que esse processo é um processo político e coisa e tal. Tá vendo, Xandão? Igualzinho você faz com o pessoal aqui no Brasil, um processo político. É. E aí o problema é o seguinte, você pode falar assim, não, mas processo político vai ficar um batendo no outro. Só que tem um mais forte que o outro nessa história, né? O Brasil brigando com os Estados Unidos, eu não sei não. Daí que eu falo o problema. Eu temo muito o Trump tá metendo o pé pelas mãos lá nos Estados Unidos, fazer merda lá e não durar muito tempo no governo. Porque o que ele tá fazendo para resolver o problema do Moraes aqui é excelente, essa ação é ótima, né? Enfim, o Toffoli também está chateado porque a OEA recebeu aquela denúncia do combate, do desmonte do combate à corrupção. Lembra aquele caso do amigo do meu pai, né? Que o pessoal está deixando claro que foi isso que começou essa movimentação no STF, essa denúncia chegou lá na OEA, lá no pessoal dos direitos humanos da OEA, né? Ou seja, o pessoal mostrando que toda essa gana do STF aqui no Brasil por salvar a democracia, entre aspas, na verdade é salvar o próprio rabo de uma cambada de juiz corrupto. Esse é o caso.